Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Histórias de Crimes Reais. Hoje, vamos mergulhar na vida de Saddam Hussein, uma das figuras mais controversas e enigmáticas da história moderna. Desde suas origens humildes até se tornar o presidente do Iraque, fiquem ligados e vamos juntos desbravar essa história. Saddam Hussein ad-Almajid al-Tikriti nasceu no dia 28 de abril de 1937, em um vilarejo chamado Al-Auja, próximo de Tikri, cidade que fica no norte do Iraque. O pai de Saddam chamava-se Hussein Abid al-Majid e acredita-se que ele tenha falecido meses antes do nascimento de seu filho, mas outros biógrafos apontam que ele pode ter fugido e abandonado a família. A mãe se chamava Subatufa al-Musalala e fala-se que ela foi incapaz de cuidar de Saddam por conta da morte de seu primeiro filho, irmão mais velho de Saddam Hussein. A morte de seu filho mais velho e a possível morte de seu marido, ambos de câncer, foram golpes duros para Suba. Por essa razão, Saddam Hussein foi criado por seu tio Khairullah Tufa, uma figura que assumiu a posição de pai para ele. Aos 10 anos, Saddam Hussein retornou para a casa de sua mãe, quando ela se casou com Ibrahim al-Hassan, um homem violento que maltratava o jovem Saddam. Assim, o garoto decidiu retornar para a casa de seu tio. O tio de Saddam era um homem envolvido com a política iraquiana e era um forte defensor do fim do domínio britânico sobre o Iraque. Foi por meio de seu tio que Saddam Hussein teve acesso à educação. Ele concluiu o ensino básico aos 18 anos e tentou se aplicar para um colégio militar, mas fracassou. Com isso, matriculou-se em uma faculdade de Direito, em Bagdá. Saddam Hussein deixou o curso de Direito e decidiu envolver-se na política. Isso ocorreu por uma influência direta de seu tio. Em 1957, ele ingressou no partido Ba'ath, partido que seu tio apoiava. Esse era um partido nacionalista e que se baseava no pan-arabismo, portanto, defendia a independência das nações árabes do domínio europeu. Em 1958, um golpe militar colocou fim à monarquia que apoiava os britânicos e foi estabelecida uma república no Iraque. O novo governo contava com muitos membros do partido Ba'ath, mas desentendimentos do primeiro-ministro, Abd al-Karim Qassim, levaram os membros do Ba'ath a planejar a sua morte. Saddam Hussein foi o escolhido para planejar o assassinato de Qassim, mas o plano fracassou e Qassim sobreviveu. Com isso, Saddam e outros membros do partido decidiram fugir para a Síria, o país onde o Ba'ath tinha surgido. Ele permaneceu na Síria por 3 meses, e então, refugiou-se no Egito, local onde permaneceu por 3 anos. Em 1963, Saddam Hussein retornou ao Iraque porque o Ba'ath realizou um golpe e derrubou o primeiro-ministro Qassim. Mas um novo golpe militar tirou o Ba'ath do poder ainda em 1963. Com esse golpe, Saddam Hussein foi preso e passou 2 anos na cadeia. Em 1966, o presidente do Iraque era Abdul Rahman Arif, irmão de Abdul Salam Arif, o líder do golpe militar de 1963. Ainda nesse ano, Saddam Hussein fugiu da prisão. Entre 1966 e 1968, tornou-se uma figura de grande relevância no interior do partido Ba'ath. Em 1968, o Ba'ath realizou um novo golpe e, por meio dele, Abdul Rahman Arif foi deposto. Esse golpe foi liderado por Ahmed Hassan al-Bakr, que se tornou presidente do Iraque em 17 de julho de 1968. Saddam teve envolvimento nesse golpe, embora se desconheça o grau de envolvimento. Por ser um político influente no Ba'ath, Saddam foi nomeado vice-presidente do Iraque. Saddam Hussein seguiu como o segundo homem mais importante do Iraque por 10 anos. Nesse período, cumpriu importantes papéis para consolidar a posição do Ba'ath no país. Saddam fortaleceu o sistema de segurança do governo para evitar que novos golpes acontecessem e estabeleceu uma série de ações para unificar o Ba'ath e garantir o apoio da população. Em 1976, Saddam Hussein tornou-se general no exército iraquiano e, enquanto a sua reputação subia, o renome do presidente al-Bakr caía. Em julho de 1979, Saddam Hussein fechou o cerco e forçou al-Bakr a renunciar à presidência. Com isso, Saddam transformou-se no presidente do Iraque. Depois de assumir o poder, Saddam governou o Iraque de maneira extremamente autoritária, e a primeira demonstração da vocação centralizadora dele foi no próprio Ba'ath. Em 1979, ele realizou um expurgo no partido, ordenando a prisão de quase 70 membros por serem desleais. Desses,
22 foram executados por ordem do ditador. Saddam Hussein estabeleceu uma polícia secreta, que monitorava a população e reprimia qualquer iniciativa de oposição que fosse esboçada. Além da perseguição aos seus opositores, ele iniciou um programa de culto à sua própria imagem e ordenou a construção de uma série de monumentos em sua homenagem. Ele ainda procurou explorar o patrimônio histórico e cultural do Iraque, legado dos tempos da Mesopotâmia, como forma de se colocar como um grande líder. No entanto, Saddam Hussein ficou marcado pela crueldade com que tratava a sua própria população. Em 1988, por exemplo, ele ordenou um ataque com armas químicas contra Halabja, cidade perto da fronteira do Irã e do Iraque. O ataque aconteceu porque milícias curdas ajudaram tropas iranianas a invadirem a cidade durante a Guerra Irã-Iraque. Os curdos eram uma minoria étnica perseguida no Iraque, e o apoio deles ao Irã fez com que Saddam Hussein autorizasse que aviões do exército iraquiano bombardeassem a cidade com armas químicas. O resultado foram 5.000 pessoas mortas. A Guerra Irã-Iraque foi apenas um dos conflitos que Saddam Hussein iniciou. Essa guerra se estendeu de 1980 a 1988 e foi motivada pela Revolução Islâmica, que aconteceu no Irã, em 1979. Saddam Hussein temia que os xiitas no poder do Irã pudessem se expandir pelo Oriente Médio e decidiu atacar o país vizinho. Após longos 8 anos de guerra, Irã e Iraque se viram em um impasse, pois não havia um lado vencedor. O número de mortos já ultrapassava 1 milhão e a economia dos dois países estava em ruínas por causa do conflito. Durante essa guerra, Saddam Hussein também usou o exército iraquiano para perseguir minorias étnicas, como os curdos. Esse conflito se encerrou em 1988, com um armistício entre as duas nações. 2 anos depois do fim da guerra Irã-Iraque, Saddam Hussein arrastou o Iraque para um novo conflito. O ditador iraquiano tinha enormes débitos com o Kuwait de empréstimos obtidos durante a guerra Irã-Iraque. Além disso, ele estava insatisfeito porque os kuwaitianos estavam explorando petróleo em região fronteiriça e porque vendiam seu petróleo muito barato. A tensão entre os dois países fez com que Saddam Hussein ordenasse a invasão do Kuwait, em 2 de agosto de 1990, dando início à Guerra do Golfo. O Kuwait foi rapidamente dominado por ser um país muito pequeno e ter defesas militares muito simples. Além disso, o Iraque era uma das maiores tropas do mundo naquela época, possuindo por volta de 1 milhão de soldados. O Iraque conseguiu conquistar o Kuwait em cerca de 12 horas e forçou a família real kuwaitiana a refugiar-se na Arábia Saudita. A ação militar iraquiana alarmou as grandes potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos, porque por meio dela o Iraque passava a controlar cerca de 20% das reservas de petróleo do mundo e passava a representar uma ameaça real para a Arábia Saudita, a grande aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio. Assim, Estados Unidos e Reino Unido passaram a ser favoráveis a uma intervenção estrangeira para forçar as tropas iraquianas a retirarem-se do Kuwait. A primeira ação, no entanto, ocorreu por meios diplomáticos a partir da atuação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Por meio da Resolução 660, em 2 de agosto, a ONU reprovou a invasão do Iraque e exigiu a retirada imediata das tropas iraquianas. 4 dias depois, foi emitida a Resolução 661, impondo embargos ao Iraque. Assim, o país ficava proibido de receber importações por vias aérea e marítima. Como as resoluções da ONU não tiveram o efeito desejado, o presidente norte-americano, George Bush, ordenou o envio de tropas para a Arábia Saudita. O envio de tropas norte-americanas para o Iraque foi iniciado no dia 7 de agosto de 1990 e tinha como objetivo resguardar a soberania saudita e impedir um eventual ataque iraquiano. A resposta iraquiana ocorreu com o anúncio de anexação do Kuwait, transformando-o na 19ª província do Iraque. Tropas de outros países começaram a ser enviadas para a Arábia Saudita, e uma coalizão internacional começou a ser formada com soldados de 34 países e que contou com aproximadamente 750.000 soldados, sendo a maioria deles de soldados enviados pelos Estados Unidos. A liderança das tropas estacionadas na Arábia Saudita foi entregue ao general Norman Schwarzkopf. Negociações com o Iraque estenderam-se pelos meses seguintes, mas como não houve acordo, o Conselho de Segurança da ONU, no dia 29 de novembro de 1990, emitiu a Resolução 678,
que autorizava a intervenção militar internacional caso as tropas iraquianas não saíssem do Kuwait até o dia 15 de janeiro de 1991. Como as tropas iraquianas não foram retiradas do Kuwait até a data limite, os Estados Unidos iniciaram a intervenção na Guerra do Golfo por meio da Operação Desert Storm. A partir do dia 17 de janeiro de 1991, os Estados Unidos deram início a uma sucessão de ataques aéreos que se estenderam durante 42 dias e foram responsáveis por prejudicar severamente o poderio dos iraquianos. Durante esse período, os ataques liderados pelos norte-americanos conseguiram destruir a força aérea iraquiana, assim como destruiu as defesas antiaéreas desse país. A última etapa dos ataques aéreos consistiu em enfraquecer o poder de fogo terrestre dos iraquianos por meio de ataques frequentes. Esses acontecimentos aconteceram em 3 etapas que se estenderam de 17 de janeiro ao dia 23 de fevereiro de 1991. A última etapa da Operação Desert Storm teve início em 24 de fevereiro e ocorreu por meio do ataque terrestre das tropas da coalizão internacional que contavam com o apoio fundamental do ataque aéreo. Nesse momento, parte considerável da infraestrutura do exército iraquiano tinha sido severamente danificada pelos ataques aéreos e isso facilitou o sucesso da campanha por terra. A campanha terrestre da coalizão internacional estendeu-se por menos 100 horas. Esse foi o período necessário para as tropas lideradas por Schwarzkopf conseguirem forçar as tropas iraquianas a retirarem-se do Kuwait. As tropas que sobreviveram aos ataques iniciaram uma fuga desorganizada de volta para seu país. Isso forçou o Iraque a aceitar as resoluções da ONU, e assim, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, anunciou o fim da campanha militar contra o Iraque no dia 28 de fevereiro de 1991. As tropas iraquianas, enquanto se retiravam do território kuwaitiano, acabaram incendiando cerca de 700 poços de petróleo. Os incêndios estenderam-se por todo o ano de 1991, e o último incêndio só foi apagado no dia 6 de novembro. Ao final dos incêndios, o Kuwait perdeu cerca de 1 bilhão de barris de petróleo, o que correspondia a até 2% das reservas do país. A rivalidade entre Saddam Hussein e os Estados Unidos começou em 1990, quando Saddam invadiu o Kuwait, desafiando as maiores potências do mundo. O mundo assistia, apreensivo, enquanto os Estados Unidos lideraram uma coalizão para expulsar as tropas iraquianas. O clímax dessa rivalidade veio em 2003, quando o presidente George W. Bush, filho de George H. W. Bush, decidiu que era hora de derrubar Saddam de uma vez por todas. A alegação oficial para a invasão era que Saddam possuía armas de destruição em massa, mas essa justificativa nunca foi confirmada. Mesmo assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque em março de 2003, derrubando rapidamente o regime de Saddam. Saddam Hussein foi capturado em dezembro daquele ano, após um julgamento polêmico, foi executado em 2006. A queda de Saddam não apenas encerrou sua rivalidade com os Estados Unidos, mas também mergulhou o Iraque em uma era de caos, com guerras civis e o surgimento de grupos extremistas como o Estado Islâmico. A rivalidade entre Saddam Hussein e os Estados Unidos transformou o Oriente Médio e teve impactos globais. O confronto, que começou como um jogo de poder entre duas nações, evoluiu para um conflito que envolveu guerra, sanções, destruição, eventualmente, a morte de Saddam. Mais do que uma disputa entre líderes, foi um capítulo tenso da história mundial, marcado por sangue, traição e um futuro incerto para o Iraque e toda a região. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela vida de Saddam Hussein. Uma história repleta de controvérsias, poder e consequências que ainda ecoam nos dias de hoje. Agradecemos a todos vocês por nos acompanharem nessa análise profunda. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Histórias de Crimes Reais para mais conteúdos intrigantes como este. Sua interação é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias que capturam a complexidade da natureza humana. Até a próxima!